Meu nome é Heloísa e hoje venho compartilhar com vocês uma experiência real que marcou profundamente a minha infância e também a vida da minha mãe, Helena. Não é fácil relembrar tudo isso, pois mesmo tantos anos depois, ainda sinto um arrepio percorrendo meu corpo quando penso no que vivemos. Parece que a simples lembrança faz com que a escuridão daquela época se aproxime novamente. Mas acredito que compartilhar pode ajudar outras pessoas a entenderem que existem coisas neste mundo que não são apenas fruto da imaginação, e que o mal pode se esconder até mesmo nos objetos mais inocentes e encantadores. Tudo começou quando eu tinha por volta de 8 anos de idade. Minha tia Cláudia me presenteou com algo que à primeira vista parecia maravilhoso, um abajur em formato de boneca. Não era um abajur comum, e talvez por isso tenha chamado tanto a minha atenção. Era uma boneca de porcelana, com traços delicados e muito bem detalhados, quase perfeitos demais para parecer apenas uma peça decorativa. Ela usava um vestido rodado cor-de-rosa, cheio de rendas e babados, que lembrava as roupas de uma baronesa de épocas antigas. Na cabeça, trazia um pequeno chapéu combinando, e em uma das mãos segurava um guarda-chuva também enfeitado, que completava sua pose elegante e charmosa. Eu fiquei encantada com o presente. Lembro-me de abraçar minha tia e agradecer com um sorriso enorme, porque naquela idade eu via aquilo apenas como um objeto bonito, um enfeite especial que iluminaria o meu quarto. O mais curioso é que minha tia tinha 2 peças iguais, uma rosa e outra vermelha. Ela me deu a rosa e a vermelha entregou para minha prima Isabela, filha de outra irmã dela. As 2 bonecas eram praticamente idênticas, apenas com a diferença da cor. Naquele mesmo dia, coloquei o abajur sobre a cômoda do meu quarto. O móvel ficava posicionado bem de frente para o banheiro. Nossa casa era simples e pequena, e o banheiro ficava dentro do meu quarto. Não havia porta, apenas um lençol estendido para dar um mínimo de privacidade. Eu não me importava muito com isso. Era a vida que tínhamos, e para mim era normal. Porém, depois da chegada daquela boneca, o ambiente começou a mudar de uma forma que até hoje me deixa inquieta. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu adorava ligar o abajur à noite, porque a luz suave que saía dele iluminava o rosto da boneca. E isso, de certa forma, me dava a impressão de ter companhia. Porém, com o passar do tempo, comecei a sentir algo estranho. Era uma sensação difícil de explicar para uma criança da minha idade, mas que me deixava desconfortável. A sensação de estar sendo observada. Não importava o que eu estivesse fazendo, arrumando meus brinquedos, me trocando, indo ao banheiro ou deitando para dormir, eu sentia aqueles olhos de vidro fixos em mim. Era como se estivessem vivos, acompanhando cada movimento. Certa noite, ao passar em frente à cômoda para ir ao banheiro, percebi algo que me gelou até os ossos. Eu juro que a boneca virou os olhos na minha direção. Ela me olhou. Não foi uma impressão, não foi sombra, não foi reflexo. Eu vi claramente os olhos dela se moverem, seguindo-me conforme eu caminhava. O choque foi tão grande que congelei por alguns segundos, sem coragem de piscar, sem conseguir respirar direito. Depois disso, corri até minha mãe, desesperada, contando o que tinha visto. Minha mãe, Helena, tentou me acalmar. Ela sorriu de forma gentil e disse que era apenas coisa da minha cabeça, fruto da minha imaginação infantil. Segundo ela, bonecas não podiam se mexer, e eu provavelmente estava impressionada por causa das histórias de medo que ouvia na escola ou dos filmes que, vez ou outra, assistíamos na televisão. Apesar das palavras dela, a sensação de estar sendo vigiada não me deixava. Eu evitava olhar diretamente para o abajur, mas sempre que passava por perto, tinha a impressão de que algo maligno se escondia por trás daquele rosto delicado de porcelana.
Alguns dias se passaram e eu decidi não insistir mais com a minha mãe. Se ela não acreditava, não adiantava repetir. Mas dentro de mim, o medo crescia. Eu não conseguia mais dormir tranquilamente. Tinha pesadelos frequentes e acordava suada, com a certeza de que a boneca estava de olhos abertos, me espiando na escuridão. Até que um dia, tudo mudou. Naquela manhã, eu e meus irmãos fomos para a escola, enquanto minha mãe ficou em casa. Meu tio Ricardo, que morava na casa ao lado, estava de folga do trabalho e descansava. Durante a manhã, minha mãe arrumou toda a casa, limpou cada canto como sempre fazia. Ao terminar, sentiu vontade de ir ao banheiro. Para isso, precisou entrar no meu quarto. Ao atravessar a porta, inevitavelmente olhou para a cômoda onde estava o abajur. E foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu com ela. Minha mãe me contou depois que assim que seus olhos se encontraram com os da boneca, teve certeza de que estava sendo encarada. Não era uma impressão, não era ilusão. Ela me disse que aqueles olhos de vidro não eram apenas olhos de vidro. Havia algo maligno por trás deles, e para onde ela se movia, os olhos da boneca também a seguiam. Mesmo apavorada, ela continuou até o banheiro. Sentou-se no vaso e tentava se convencer de que estava apenas nervosa, mas o medo tomou conta de vez quando uma ventania forte entrou repentinamente no quarto. Não havia janelas abertas, não havia motivo para aquele vento. Mas o lençol que servia como porta levantou-se com violência, revelando a visão completa da cômoda. Foi então que minha mãe viu os olhos da boneca se moverem outra vez, acompanhando-a. O pavor foi insuportável. Minha mãe gritou desesperada, um grito de arrepiar qualquer um. Seu choro ecoou pela casa e alcançou meu tio Ricardo, que correu até lá. Ele entrou em casa aos berros, perguntando o que tinha acontecido e encontrou minha mãe trêmula, em lágrimas, apontando para o abajur. Sem pensar duas vezes, ele pegou uma sacola plástica, envolveu o objeto e amarrou com força. Colocou-o no quintal, como se quisesse impedir que aquela coisa continuasse dentro de casa, nem por mais um segundo. Quando cheguei da escola, percebi imediatamente a ausência do abajur. Minha mãe então me contou tudo, confirmando aquilo que eu já vinha sentindo há dias. Naquela noite, minha mãe ligou para minha tia Cláudia, que havia nos dado o presente. Foi nesse momento que descobrimos algo ainda mais perturbador. A família da minha prima Isabela estava passando exatamente pelas mesmas coisas. A menina não conseguia dormir, chorava de medo, dizia que a boneca a olhava, e até os pais começaram a sentir que havia algo errado dentro de casa desde a chegada daquele abajur. Assustadas, minha mãe e minha tia decidiram buscar ajuda espiritual. As duas eram religiosas e acreditavam que somente Deus poderia trazer uma solução para aquilo. Procuraram uma irmã muito respeitada da igreja local, chamada Miriam, conhecida por ser uma mulher de oração, usada por Deus em revelações. Ao chegarem até ela, pediram que orasse por suas famílias. Durante a oração, Miriam interrompeu e disse algo que fez o sangue de ambas gelar. Vocês receberam algo que não vem de Deus. Esse objeto foi preparado, consagrado para trazer perturbação, e por isso a presença maligna entrou em suas casas. Nesse momento, minha mãe contou sobre os abajures em forma de boneca. Miriam confirmou que era exatamente disso que ela estava falando. Segundo ela, aqueles objetos tinham sido amaldiçoados para atrair vendas, mas acabaram carregando forças espirituais negativas. A recomendação foi clara: ler o Salmo 91 em casa e entregar os abajures para que fossem descartados em águas correntes, onde não poderiam mais trazer mal algum. E assim foi feito. Minha mãe levou o abajur até Miriam e minha tia fez o mesmo com o dela. Elas garantiram que as bonecas foram descartadas da forma correta e, depois disso, nunca mais tivemos experiências sobrenaturais ligadas a elas. O peso espiritual desapareceu, a sensação de sermos observadas sumiu e a paz voltou ao nosso lar.
Meses depois, descobrimos que até mesmo a tia Cláudia, que havia nos presenteado, começou a ter experiências estranhas enquanto os abajures estavam guardados em sua casa. Ela confessou que não aguentava mais a energia ruim e, por isso, resolveu repassar os objetos para nós e para Isabela. Talvez não tivesse noção da gravidade do que estava fazendo, mas acabou expondo a própria família ao mal. Hoje, adulta, ao relembrar essa história, percebo como o mal pode se disfarçar de beleza e encanto. Um objeto aparentemente inofensivo, um simples abajur em forma de boneca, foi capaz de trazer medo, terror e perturbação espiritual para toda uma família. Esse foi o meu relato. Eu preciso compartilhar com vocês uma história que até hoje me dá calafrios só de lembrar. Antes de começar, quero deixar claro que todos os nomes foram alterados e alguns detalhes modificados, justamente para preservar a identidade de quem viveu esse pesadelo comigo. Tudo aconteceu entre os anos de 2003 e 2004, quando eu ainda era apenas uma criança. Naquela época, morávamos todos juntos em uma casa antiga localizada em um bairro tradicional de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Viviam ali comigo minha mãe, minha avó, minha tia-avó, a filha dela, que eu sempre considerei como uma irmã, e uma prima. Essa irmã de criação, que chamarei aqui de Iris, namorava um rapaz da igreja evangélica que estávamos frequentando. O nome dele será Renato. É importante explicar que minha família sempre teve raízes na religião de matriz africana. Minha avó e minha tia-avó eram devotas e eu cresci acostumada a ouvir cânticos, rezas e histórias espirituais desde cedo. Mas, naquela fase da vida, estávamos nos aproximando da igreja evangélica local e por isso Iris acabou conhecendo Renato. A mãe dele, que chamarei de Dona Odete, nunca aprovou o relacionamento. Não havia uma justificativa clara, mas ela parecia nutrir uma antipatia estranha por Iris desde o começo. Apesar disso, minha irmã de criação visitava a casa deles com frequência, e muitas vezes eu a acompanhava. Em uma dessas visitas, algo aconteceu que mudou completamente o rumo de nossas vidas. Lembro-me bem. Eu tinha 5 anos e tudo parecia inocente. Naquela tarde, Dona Odete me presenteou com uma boneca de pano em tamanho quase real, do tipo que uma criança poderia abraçar como se fosse de verdade. Para Iris, ela entregou uma pequena caixinha de música, daquelas que se abrem revelando uma bailarina giratória, que dança ao som de uma melodia suave e repetitiva. Naquele momento não havia nada de estranho. Nós, crianças, ficamos encantadas, mas depois daquela noite, tudo desandou. Iris começou a ter crises de raiva sem explicação. Às vezes, estava sorridente e, em questão de minutos, se transformava em outra pessoa. Passou a chorar dormindo, gritar como se fosse perseguida e acordar em pânico, dizendo que via figuras horríveis andando pela casa. Ela afirmava ver demônios subindo e descendo as escadas, e isso gerou tanto medo em todos que decidimos passar a dormir apenas no andar de baixo. Se alguém tentasse subir, Iris se desesperava, gritava e, em alguns momentos, até nos agredia fisicamente para impedir. Nossa rotina se transformou em um inferno. O ambiente da casa ficou pesado. Passamos a ouvir passos no assoalho da parte de cima, mesmo quando não havia ninguém lá. Às vezes, um cheiro insuportável de carne podre invadia os cômodos, sempre vindo da janela do banheiro. Mais tarde, descobrimos que existia um antigo poço abandonado embaixo da construção, mas na época ninguém conseguiu explicar como aquele odor aparecia e sumia do nada. Iris foi ficando cada vez mais instável. Perdeu o emprego porque não conseguia controlar as crises de choro e pânico. Chegou a se jogar na rua em frente a carros, como se quisesse pôr fim à própria vida, e em várias ocasiões dizia que precisava me matar.
Eu era apenas uma criança, e ouvir isso da pessoa que eu mais amava era devastador. Pastores da igreja começaram a visitar nossa casa com frequência para realizar sessões de oração. A cada encontro, eles pediam para que quebrássemos imagens católicas que ainda restavam da família e também nos desfizéssemos de pelúcias e bonecas. Eu obedeci em parte, mas implorei para que não tirassem a boneca de pano que havia ganhado de Dona Odete. Aquela boneca me dava uma sensação estranha de apego, como se fosse impossível me separar dela. Uma noite, acordei no meio da madrugada com um barulho suave, quase como o ranger de tecido arrastando pelo chão. Quando abri os olhos, vi algo que até hoje me dá arrepios só de lembrar. A boneca estava no centro do quarto. Não estava largada como antes, mas sim de pé, rodopiando num movimento rápido, como se dançasse. Era impossível. Nenhuma boneca de pano poderia fazer aquilo. Desesperada, me escondi debaixo das cobertas e gritei até que minha mãe chegasse correndo. Depois desse episódio, uma última e mais intensa sessão de oração foi marcada. Nunca esquecerei esse dia. Desde cedo limpamos toda a casa, lavamos o chão, acendemos velas e aguardamos os pastores. Dessa vez, Renato também estava presente, coisa rara, porque Iris não conseguia mais ir à igreja. Sempre que tentava, entrava em colapso e precisava ser retirada. Diferente das outras sessões, essa não aconteceu no andar de baixo, mas sim no quarto onde a boneca havia sido vista se movendo. Assim que os cânticos começaram, minha mãe caiu no chão. Seus olhos se reviraram, o corpo começou a se contorcer e sua voz se transformou. Era uma cena digna de filme de terror. Ela chorava, gritava, alternava entre uma voz grossa e cavernosa e outra extremamente fina, quase infantil. O ser que estava ali dentro dela começou a nos chamar pelo nome. Implorava ajuda, mas ao mesmo tempo amaldiçoava todos. Eu era pequena, mas lembro da sensação de terror absoluto. Iris, reunindo forças que ninguém imaginava que ela tivesse, enfrentou aquilo de frente. Gritou para aquele espírito sair, dizendo que aquilo não era dela, que não fazia parte da família. Na parte de baixo da casa, nosso vizinho, que praticava umbanda, batia com força na porta, pedindo para entrar. Dizia que sabia exatamente do que se tratava e que podia ajudar a expulsar aquela entidade. Mas os pastores o impediram. Alegavam que apenas Deus poderia libertar minha mãe. Em meio a cânticos, orações e gritos, um vento violento atravessou a casa. As luzes se apagaram todas de uma vez e a janela se abriu com um estrondo. Uma sombra negra saiu do corpo da minha mãe e atravessou o quarto, desaparecendo na escuridão lá fora. O silêncio que ficou depois foi aterrador. Quando a energia voltou, minha mãe estava exausta no chão, suando e quase desacordada. Os homens que a seguravam se afastaram lentamente e o ambiente parecia mais leve. Mas não havia como negar. Aquilo que nos atormentava ainda não tinha ido embora por completo. Dias depois, descobrimos a verdade. O mal estava ligado à caixinha de música que Iris havia recebido. Quando finalmente decidiu se desfazer dela, foi como se um véu caísse dos seus olhos. Ela descobriu que Renato não era quem parecia ser. Ele estava envolvido com drogas e a própria mãe dele, Dona Odete, era conhecida no bairro por praticar rituais obscuros de magia negra. Aos poucos, Iris iniciou um tratamento psicológico. Terminou o relacionamento e, com o tempo, conheceu um homem bom, com quem se casou e construiu uma família. Hoje, eles estão juntos há mais de 20 anos e têm 2 filhos. Já Renato e sua mãe desapareceram de nossas vidas. Nunca mais tivemos notícia deles. Mas até hoje, às vezes, me pego lembrando do olhar vazio daquela boneca e do som daquela caixinha de música. Parece que a melodia ainda ecoa em algum canto da minha memória, como um lembrete de que o mal pode se esconder nas formas mais inocentes. Esse relato mostra como objetos aparentemente comuns, como uma boneca ou uma caixinha de música, podem carregar algo sombrio.
seja pela energia de quem os presenteia ou pelos rituais ocultos que podem estar por trás. Também revela como a fé, em qualquer forma, pode ser tanto um alívio quanto um campo de disputa espiritual. O que vivemos naquela casa foi um alerta. Nunca devemos subestimar a força que pode estar por trás de algo que parece apenas um presente inocente. O mundo espiritual é real, e ignorá-lo pode custar caro. Sempre é preciso discernimento, porque aquilo que parece um simples objeto pode, na verdade, carregar uma maldição inteira. Você também pode enviar sua história no e-mail, na descrição. Até a próxima.